Você faz a inicial, você faz a final, certo, Fernando, né? Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Divino se faça presente em nossas vidas, não é? Não só nesse momento, mas em todos os momentos. Porque aqui sempre a gente se sente amparado, acolhido, a gente se sente bem recebido. As nossas angústias e as nossas tristezas vão ficando mais no esquecimento. A gente vai começando a perceber a mudança nas nossas vidas. Porque quando a gente encontra um oásis no deserto, a gente se refresca, toma aquela água, né? E aqui é esse oásis, é onde a gente vem para tomar essa água direto da fonte. É aqui onde a gente traz aquilo que procura, né? A gente traz as nossas angústias, as nossas tristezas. E diante de tantas criaturas que passam por aqui, a gente vai falando. Vocês acham que já estão até cansados de me ouvir de tanto que a gente fala, né, Mário? Mas quantas e quantas vezes dentro daquilo que a gente fala, fica algo que a gente retém e que nos impulsiona. Não pensem que é só daqui para lá, não. Quantas vezes de vocês, num abraço, num sorriso, num comentário em que vocês fazem, vocês trazem para quem está desse lado de cá, que está na mesma situação de todos, aquilo que a gente necessita, aquilo que a gente está naquele momento, diante das encruzilhadas, e alguém chega e diz assim, mas eu gostei tanto do que você disse. Aí a gente vai pensar, o que foi que eu disse? Não é? E não serve só para um, serve para todos. Hoje nós estamos aqui compartilhando, né, com o nosso amigo, que sempre está aqui presente, o tema de hoje. Eu vou trazer algo que eu já havia preparado e depois Fernando vai fazer a prece inicial e Solange vai fazer a prece final. Então, depois que Fernando fizer, eu vou passar para... Eu só chamo Adailson, mas é Adeilson Salles, que já está se fazendo amigo da gente, né? A gente já está reconhecendo, já está sabendo, pela tranquilidade, pelas exposições sérias que ele traz, pelos assuntos atuais, por tudo que a doutrina espírita representa. Hoje, eu digo assim, nós, porque vocês emanam também esse sentimento para cá, nós preparamos um tema que é uma coisa que a gente sempre se pergunta. Ação e reação. Eu vou deixar o tema em si para ele e eu vou para aquela parte que eu gosto. Eu amo contar história. E lendo um livro que nós temos aqui, e que normalmente os espíritas não gostam muito de ler, só quem conhece assim é que começa, como eu comecei assim, né? Achava que ia encontrar uma coisa e encontrei um mundo de informação. Se chama O Céu e o Inferno. Esse é um dos livros que fazem parte da codificação, e na segunda parte, no capítulo 8º, ele fala de criaturas que vieram trazer o comentário, a história de cada um após o desencarne. Como a lei de ação e reação, ela nos traz tantas e tantas informações. Porque a gente tem mania de dizer, meu Deus, meu karma é isso. E a gente nem se toca na realidade o que significa essa palavra karma. Às vezes a pessoa diz assim, meu Deus do céu, eu não sei por que eu estou pagando. Ou então, eu devo ter feito isso ou aquilo para estar pagando nisso. Deus não seria justo se ele fizesse uma cobrança dessa forma. Porque existe sim, às vezes, as reações impostas.
para aqueles que não têm a mínima consciência, para aqueles que ainda não têm um pouco de noção do que seja as leis de Deus. Para aqueles que já conhecem, a nossa consciência é que vai ditar qual será o nosso próximo passo. Onde a gente vai começar a buscar aquilo que fará em nós a reação de uma ação. Ação essa que às vezes é amenizada, que às vezes é mais difícil, porque a gente, quando reencarna, e o reencarne às vezes é muito mais doloroso do que o desencarne, a gente sabe que precisa e que necessita passar por determinadas situações, em quase sua totalidade, escolhidas por nós mesmos. Só que a gente esquece, como o ser humano é esquecido. Às vezes a gente nem lembra o que comeu ontem. Você imagina se a gente fosse lembrar. Mas quando a gente começa a conhecer as leis de Deus, começa a conhecer os postulados de uma doutrina raciocinada, de uma doutrina que nos faz pensar, que nos faz indagar. Porque eu acreditar, porque eu tenho que acreditar, já se foi em uma época muito distante, em que você era obrigado a acreditar porque não tinha outros parâmetros. Mas quando a gente começa a se conhecer como ser pensante, lá dentro da gente, no íntimo, a gente começa a raciocinar. Por que alguns sofrem tantos e outros não? Por que as crianças, às vezes, têm tanta dificuldade? Por que um idoso? Por que isso? Por que aquilo? Então, a gente passa para os mundos dos porquês. E nesse livro eu encontrei a história de uma pessoa que eu achei, assim, muito interessante. E que retrata, às vezes, a nossa própria história. A história de pessoas que muitas vezes não se conforma com a sua situação de nascimento. Não se conforma com determinadas circunstâncias que a vida traz. Não se conforma em não ter a acessibilidade a algumas coisas. Então, vamos lá. Essa história é a história de Max, um mendigo. Na Baviera, é uma região da Alemanha, né? Entre a Alemanha, a França, ali na Europa, por volta de 1850. Um pouco depois do Livro dos Espíritos, é tanto que a história de Max está nesse livro, porque foi um dos últimos que Kardec trouxe. Então, Max era uma pessoa que nasceu de uma família muito pobre. E ele, muito cedo, perdeu os pais. E começou a trabalhar por conta própria, criança. Um dia trabalhava para um senhor de um castelo, outro dia trabalhava para outra pessoa. Então, ele trabalhava sempre. Ele viveu numa situação de muita penúria. E se a gente colocar o nosso pensamento hoje, a gente vai encontrar pessoas como Max. Criaturas que perderam a família muito cedo, crianças que começaram trabalhando muito cedo. E Max, quando chegou a uma certa idade, ele apresentou uma doença que o impossibilitou de mexer os membros, pernas, braços, e ficou paralítico, vivendo da caridade das pessoas. Esse realmente vivia da caridade. Quantas vezes e quantas criaturas a gente se depara que vive da caridade, não é? E a gente pensa, por que acontece isso? E Max chega a desencarnar. A filha de um dos donos do castelo orou por ele, pediu que ele fosse assistido. Aí a gente também vai encontrar a importância da prece para aqueles que desencarnam. Então, ela orava por ele e se lembrava sempre daquela criatura sofrida. Um belo dia, ela em sonho, ela
rever um cidadão acompanhado de outra criatura que ela não definiu. E ele disse para ela: você sempre quis saber quem eu era. Agora eu vou lhe contar. Eu fui um dos donos de um dos castelos dessa imediação. Eu era um príncipe. Eu era rico. Eu vivi todas as degradações que a ignorância e o dinheiro fazem. Eu tinha o vício do jogo, eu era promíscuo, bebia muito, e além disso, ainda alimentava o vício dos outros, porque quando a pessoa tem dinheiro, não faltam amigos. E quando a pessoa não sabe o que é também o dinheiro, faz questão de expor aquela situação, às vezes aliciando outras pessoas, que para agradar quem tem, termina embarcando naquelas viciações. Eu tive tudo e desencarnei de tanto excesso. No meu sepultamento, ninguém orou por mim. Simplesmente lamentaram a falta que eu iria fazer nos bordéis, nos bares, nos jogos. Então, eu não fui amado. Desencarnei com muita dificuldade e passei um tempo numa região muito triste. Quando um dia um anjo perguntou até quando eu iria permanecer ali. Aí eu respondi: até quando Deus quiser. Porque naquele momento eu já tinha consciência dos males que eu tinha feito, não só a mim, mas também aquelas pessoas que me rodeavam. E Max continua com a sua história. E ele se pergunta, né? Anjo bom, como eu posso refazer o meu caminho? Como eu posso vivenciar e reparar aquilo que eu causei, o mal que eu cheguei a causar? Aí o anjo bom que ele enxergava diz para ele assim: não basta apenas arrepender-se. É bom quando a gente repara. E ele pede para vir naquela primeira situação que a gente falou, de abandono, de orfandade, de dificuldade de saúde, de dificuldade de continuar até ganhando a vida dignamente. Passou a viver de esmolas. Então, você veja, foi castigo? Não. É o resultado dos nossos atos mais impensados. E, às vezes, a gente imagina que ninguém percebe as nossas insanidades humanas. Porque nós temos essas insanidades. Nós somos humanos. Nós erramos e muitas vezes a reação para os nossos erros não está apenas em reparar, mas está em a gente também se perdoar, em a gente também se saber filhos de Deus, se saber merecedores da sua misericórdia e saber que as leis da natureza, as leis de Deus, elas são imutáveis. E que a gente, diante daquele erro, a gente pode também se perdoar e reparar. A reparação, quando a gente tem consciência dela, a gente não fica triste quando algo nos acontece. A gente não fica triste pelas perdas. Porque quando a gente veste este corpo, porque nós somos espíritos com carne e não carne com espírito, a gente esquece, a gente não lembra, mas tudo na natureza é regido por uma ordem. Às vezes a revolta chega ao nosso coração, às vezes a gente se revolta tanto, mas se a gente soubesse o que existe por trás de tantas e tantas histórias, a gente iria se deparar com a nossa história. Aí a gente ia compreender
o porquê das nossas dificuldades, o porquê daquelas criaturas que nós nos fazemos acompanhar numa reencarnação, o porquê de alguns dissabores da nossa vida, o porquê de algo que nos incomoda, às vezes até o porquê de uma antipatia. E ainda bem que a gente não sabe, ainda bem, porque a gente, não sabendo, pode reparar aquilo que nos martiriza. A gente pode chegar até amar aquelas criaturas que a gente sente esse sentimento. Agora, a consciência da reparação é única e exclusivamente nossa. Não é aquela coisa do definitivo. Eu vim com o meu livro embaixo do braço. Gente, Chico Xavier já dizia que nós estamos no lugar que necessitamos, na família que precisamos e com a vida que merecemos. Que a gente pode até não escrever uma boa história, mas a gente pode fazer um final feliz. Porque cada capítulo é único na nossa vida. Cada dia a gente escreve um capítulo. Cada momento é uma experiência. Cada dia é uma lição. A gente só precisa ficar atento para quando essas lições chegam a nós. Agora, eu trouxe também para vocês um poema que eu achei lindo. E vou deixar como reflexão. É um poema de Dalton Menezes. Se chama Renascimento de uma Fênix. Vocês sabem a fênix, né? Aquela ave que renasce das cinzas. Nós somos fênix. Cada reencarne é um renascer. Cada vez que a gente embarca nessa carne, a gente renasce das cinzas do passado, das cinzas das histórias que a gente deixa lá para trás. Nós somos fênix. Vamos lá. Fruto da causa e efeito, das mais e boas experiências, somos, fomos e seremos. Passamos por um processo de contínua autorreciclagem a cada dia vivido. Por vezes nos tornamos impacientes, arrogantes, talvez por todas as traições, as decepções para com as pessoas com as quais empenhamos confiança. Nossa esperança é machucada e um dia ela volta, anestesiando a nossa dor, clamando por um novo recomeço, clamando por felicidade, pois temos este direito, mas as coisas voltam à sua estaca aparentemente inicial. Novamente percebemos que as pessoas valem menos a cada dia, e então sofremos calado, ainda crentes que um dia as coisas mudarão. E um dia percebemos que tem gente realmente disposta a nos ajudar, sem receber nada mais em troca que um único sorriso nas nossas faces agradecidas. Um pagamento valioso para poucos e superficial para muitos. Percebemos que existe gente disposta a nos amar, sem intenção alguma de nos magoar ou de se aproveitar negativamente disso. Percebemos que o mundo não é feito somente de pesares. Passamos a enxergar mais cores em uma visão antes monocromática e triste, mas ainda assim machucada. E a partir daí nasce um singelo sorriso, que até então fora reminiscência de uma face petrificada e corrompida pelos maus que lhe causaram. Nasce uma nova esperança, ainda que pequena e digna de precaução, mas ainda assim, esperança. Vamos pedir ao nosso irmão Fernando para fazer a prece inicial. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, Pai de toda eternidade, e a Jesus, nosso timoneiro, que não nos abandona.
e os mentores desta casa. Senhor Jesus, obrigado por este dia maravilhoso, que a tua infinita bondade e misericórdia nos acompanhe e nos ilumine a todos neste momento. Que a tua misericórdia dê orientação para todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. E oriente também, Senhor, o palestrante desta noite, que vai induir teus pensamentos, tua infinita bondade. Em nome de Jesus. Em nome de Deus, em nome de Jesus, da nossa mãe Maria de Nazaré e da espiritualidade desta casa, que dirige os trabalhos, Adeilson, com a palavra. Boa noite a todos. Muita paz, que Jesus possa luarizar os nossos corações, nos envolvendo na sua ternura e no seu amor, e que ao retornarmos para os nossos lares, nós possamos para lá levar as benesses que a espiritualidade já semeia aqui nesse nosso ambiente de trabalho e de oração. Bem, eu não saí de casa para fazer palestra, né? Eu saí para assistir a palestra. E quando cheguei aqui, fui convocado a colaborar, o que é uma alegria, porque trabalhar é sempre bom, não é verdade? Mas a gente inicia a nossa fala com certo pesar, com uma certa tristeza, e nós não podemos deixar de registrar o fato que aconteceu ontem no Grupo Espírita Amor ao Próximo, ali na Piedade, onde, numa palestra pública como essa, os assaltantes já estavam dentro do centro, esperando o momento de promover o assalto. E durante a fala do orador, eles, por volta de 9h da noite, eles levantaram e anunciaram o assalto. Eram 6 companheiros totalmente equivocados, e tinha um policial que não tinha ido lá para defender, nem para... De certo tinha saído do trabalho e estava armado também. Enfim, tudo aconteceu como nós tivemos notícia desde ontem à noite. A gente vem sabendo desses fatos e dos detalhes em que se deu esse lamentável episódio. Então a minha fala, eu peço licença, é totalmente dedicada, com muito sentimento, a todas as pessoas que estiveram envolvidos nesse triste episódio. Tanto aqueles que promoveram, quanto aqueles que foram vitimados pela ignorância e pela maldade. Mas o que nos intriga sobremaneira na vida é que se Deus, supostamente, se Deus, hipoteticamente, se materializasse aqui em forma humana, se ele se materializasse aqui em forma humana, e tivesse diante dele uma das vítimas e um dos jovens que morreram também, um dos assaltantes que morreram durante o evento. E se nós disséssemos assim, na nossa ignorância, porque nós não conseguimos mensurar e nem compreender o amor de Deus, e se nós pedíssemos a Deus para escolher um desses 2 filhos, ele não escolheria nenhum, porque ele ama os 2 igualmente. E a doutrina espírita hoje, quando a gente se debruça sobre os seus postulados para estudar, para aprender, a fim de levar esse aprendizado para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa casa, ela traz para nós uma lente maravilhosa, para que a gente possa olhar e contemplar esses velhos problemas humanos. Não é que a gente se conforme, nem que nós estejamos em condição de aceitar ou de entender tamanha barbárie, mas a gente compreende que a felicidade de fato não faz parte desse mundo. E que a felicidade que eu experimento e que você também pode experimentar
ela é proporcional ao bem que a gente faz. A felicidade que a criatura humana experimenta aqui na Terra, que vale sempre se repetir e ressaltar, é um grande hospital esse mundo, uma grande escola, onde todos nós estamos matriculados como escola e internados como hospital de espíritos endividados, criaturas extremamente limitadas, que ainda têm no orgulho, na vaidade e no ódio os sentimentos predominantes. Os espíritos nos informam em O Livro dos Espíritos que a medida que se tem para avaliar se a criatura humana, ou seja, o espírito encarnado, ele tem uma condição de adiantamento moral e espiritual, isso a gente consegue mensurar pela predominância das paixões. São as paixões que dominam o nosso ser, que determinam o estágio evolutivo no qual nós nos encontramos. E esse mundo é assim. E alguém pode dizer, mas aquelas pessoas que estavam lá dentro, elas passaram por aquilo porque em outra vida fizeram algo semelhante? De maneira alguma. De maneira alguma. Todos nós que residimos aqui em Paulista, em Recife, em Olinda, até eu que sou de São Paulo e moro aqui há 3 anos, mas eu estou radicado aqui agora, todos nós estamos sujeitos a vivenciar as coisas que o resgate coletivo da sociedade pernambucana tem para passar. Então, qualquer um de nós deve ter aqui presente alguém que já foi assaltado. Qualquer um de nós está sujeito a ser assaltado, porque os assaltos ocorrem todo dia, em todas as esquinas. Não é? Então, qualquer um de nós está sujeito. Qualquer um de nós está sujeito a encontrar uma bala, como no Rio de Janeiro. Então, é a situação deste orbe, é a situação desta sociedade. Todavia, nenhum de nós aqui é inocente. Nenhum de nós está na condição de santidade. Nós estamos exatamente no planeta que necessitamos estar para a nossa evolução, para a nossa redenção. Nós estamos exatamente na família que devemos estar. Embora a gente pode até não concordar, não é uma família muito boa, eu não me identifico com ninguém, aquelas pessoas com as quais eu me relaciono não têm nenhuma identidade comigo, parece que eu estou ali num bando de loucos, mas é a família que nós merecemos estar. É a cidade que nós merecemos estar, governados por quem nós elegemos, não é? Então a nossa cota de responsabilidade ela é muito grande. Então a era da inocência e do comportamento infantil já vai longe. A era em que as religiões dominantes nos diziam que nós éramos culpados também já vai longe. Felizmente, a 18 de abril de 1857, chegou para a humanidade a Carta de Alforria, que é o Livro dos Espíritos, que diz assim, olha, a partir de hoje, você não é mais culpado. Porém, você é responsável por tudo aquilo que você faz. Então, nenhum de nós aqui é culpado. Nós somos responsáveis. E partindo desse raciocínio, já que o assunto da noite é ação e reação, eu gostaria de pedir a colaboração de todos para que a gente possa raciocinar juntos, ok? Tá certo, pessoal? O pessoal tem que responder para acabar, tá certo? Senão vai demorar, vai até meia-noite, tá bom? Partindo desse raciocínio, eu gostaria de propor o seguinte, vocês já ouviram certamente alguém aqui na frente, eu mesmo já disse agora há pouco essa frase, a Terra é uma escola. Já ouviram, não ouviram? Pessoal, os desencarnados já responderam. Responda agora os encarnados, por favor. Vocês já ouviram que a Terra é uma escola? Que bom que vocês ouviram. Eu disse agora há pouco isso. Mas como é que a gente ouve uma frase dessa? Como é que eu posso entender e saber que isso é verdade? Como é que eu posso contextualizar, já que o Espiritismo é uma proposta de raciocínio para as nossas vidas, e fazer valer realmente que essa frase
tem e guarda uma verdade, não é uma conversa fiada de quem está falando aqui na frente. Vamos fazer o seguinte, vamos momentaneamente esquecer o espiritismo. Deixa o espiritismo para lá. Vamos momentaneamente esquecer que nós estamos numa casa espírita. Nós estamos numa assembleia, num clube social ou no lugar da sua preferência, onde quer que esteja. Estamos numa assembleia conversando, ou na escola ou na faculdade, e eu vou propor algumas questões para que a gente possa provar por A mais B que a Terra é uma escola. Sabe por quê? Eu gosto muito de dizer o seguinte: eu não acredito nos espíritos. Vou repetir, isso é uma gravação, vou repetir. Eu não acredito nos espíritos. Eu sei que os espíritos existem. Entre acreditar e saber, existe uma diferença muito grande. Eu não acredito, eu sei. E eu gostaria que todos nós soubéssemos e fôssemos para casa hoje com a certeza límpida e cristalina, sem que eu violente a consciência de ninguém, ou imponha meu raciocínio a quem quer que seja. Eu gostaria que todos voltassem para casa refletindo que, de fato, a Terra é uma escola. Por isso que nós temos alunos rebeldes, como aqueles de ontem, que promovem essas barbáries. Alunos rebeldes, recalcitrantes no crime, que vieram aqui para a Terra e certamente, possivelmente, não voltarão a reencarnar aqui na Terra, porque o instante que nós vivemos é grave, enquanto sociedade, e todos nós estamos tendo a oportunidade de progredir, de progresso. Muito bem, então vamos às questões que eu gostaria de propor. Vocês sabem que foi criada a Lei Maria da Penha, não é isso? Não foi, pessoal? Por que criaram a Lei Maria da Penha? Porque tem homem que bate em mulher, ou não? Tem ou não tem? Muito bem. Então ainda existem alguns homens machões, zangões reprodutor que gostam de bater em mulher. Então, é necessário, mesmo numa sociedade imperfeita como a nossa, é necessário se criar uma legislação para proteger as mulheres. Por isso nós criamos a Lei Maria da Penha, através dos nossos dignos representantes. Às vezes nem tão dignos assim, mas os nossos representantes. Nós criamos também o Estatuto do Idoso, não criamos? Por que nós criamos o Estatuto do Idoso? Para lembrar o óbvio, que o idoso tem que ser respeitado. Veja que se nós fôssemos uma sociedade evoluída, alguém precisaria criar uma legislação para me dizer que eu preciso respeitar o idoso. Não é? Ou aqui no Brasil, os idosos ganham muito bem, viajam para a Europa todos os anos, têm um salário muito alto, não é a realidade. Então a gente precisa criar uma legislação para lembrar que as pessoas idosas precisam e merecem respeito. Merecem tratamento digno, tratamento médico, moradia e vai por aí afora. Nós tivemos que criar também um estatuto chamado Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu não sei por que criaram o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente não vê no Brasil criança na rua, abandonada, cheirando cola. Nós criamos uma legislação para falar o óbvio. Cidadão, você que se diz civilizado, você tem que respeitar a criança e você tem que respeitar o adolescente. Isso é força de lei. O que ocorre é que os adolescentes, na maioria das vezes, encontram-se aí segregados, abandonados pelos pais, estão nos assaltando, estão nos matando, entrando nas casas espíritas para promover as barbáries que nós estamos testemunhando. Mas nós criamos, olha quantas leis maravilhosas nós criamos. E se todas as leis fossem atendidas e obedecidas, nós seríamos uma sociedade muito feliz. Nós criamos o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Para dizer para cada um de nós que nós temos que ser honestos nas nossas transações comerciais. Mas você encontra consumidor desonesto, comerciante desonesto e industrial desonesto. Então, criou-se uma legislação para garantir o direito do consumidor, o direito de quem produz e o direito de quem vende. Não é assim? A conversa está meio chata, mas a gente vai chegar no raciocínio para falar depois de outra legislação. Nós temos a legislação do voto.
para mostrar, né, somos obrigados a votar para garantir que haja democracia e tudo. Então, se você pegar a Constituição, se você pegar todas essas legislações que eu citei, e eu poderia citar muitas outras legislações, nós olharíamos assim para o papel e diríamos, nossa, o Brasil é um país muito sério. Porque no nosso país não faltam leis. Elas só não são cumpridas. Mas não faltam leis. Então, eu hoje, você, nós estaríamos assim felizes, porque viveríamos num país em que nós temos um arcabouço de leis que garante o teu direito e o meu direito. Nós criamos o Código de Trânsito para nos lembrar que a gente não deve ultrapassar sinal vermelho. Eu sei que aqui ninguém ultrapassa. Para passar na faixa de pedestre, eu sei que aqui todo mundo passa na faixa de pedestre. Quando acha a faixa, porque normalmente nas ruas nem faixa tem. Mas se tudo funcionasse, os atropelamentos diminuiriam. Se as pessoas não bebessem, atendendo à lei, não haveria tanta morte no trânsito. Então, tudo colabora para que a vida seja melhor. Quem não colabora somos nós. Mas nós criamos legislações para proteger o negro, o homoafetivo, para proteger as minorias. Nós criamos legislações. Existe até a delegacia da mulher. Então, tudo isso é muito bonito. Tudo isso é digno de nós falarmos que, se funcionasse, nós estaríamos vivendo numa sociedade muito mais feliz. Mas nós vivemos, infelizmente, na sociedade da minha pressa, do meu problema é sempre melhor que o seu, sempre maior. Você tem que ficar de lado, passa o meu primeiro, o teu pirão depois. É essa a condição do espírito encarnado. Interessante, na legislação de trânsito, quando você passa o sinal vermelho e você é pego, o que acontece? Você perde pontos na carteira, não é assim, pessoal? Não é? E multa, toca na parte mais sensível da nossa vida, o nosso bolso. Então você fala assim, espera um pouquinho, eu paguei R$500 de multa, por exemplo, e perdi 5 pontos na carteira ou 7 pontos na carteira, eu não vou passar mais o sinal vermelho, porque foi difícil pagar, a situação está delicada, eu não tenho R$500 para ficar dando para o governo assim. Aí eu me eduquei. Então a legislação, ela não vem como castigo para punir, ela vem como proposta de educação. Quando o homem que bate na mulher e ela entrega a ele, ele vai preso. E quando ele sair, ele vai pensar 2 vezes se ele vai bater novamente na mulher. Então, essa legislação toda não é para castigar, é para educar. Diante de tudo que eu coloquei até agora, vocês concordam comigo que a Terra é uma escola? Está claro isso? Eu não falei de espiritismo, eu falei de vida em sociedade. Nós, daqui a pouco, vamos ter necessidade de criar uma outra legislação para dar uma outra garantia para uma outra minoria ou para aperfeiçoar a vida em sociedade. Meu irmão, minha irmã, se nós obedecêssemos às leis instituídas, a nossa vida era bem melhor. Mas nós não obedecemos. Somos criaturas rebeldes, somos homens orgulhosos. Se eu puder passar primeiro, eu passo. Se eu puder furar a fila, eu furo a fila. Se eu puder parar meu carro ali na vaga do idoso ou do deficiente, eu vou me comportar como um deficiente mental. Se eu colocar o meu carro ali, para ficar perto da entrada do shopping, a pessoa vai e coloca. Você pode não fazer, me perdoem. Eu não posso generalizar, certo? Mas tem gente que faz. Tem gente que, se você passar e derrubar uma nota de R$100 ou derrubar a carteira do lado, a pessoa coloca o pé em cima e espera você ir embora para ficar com a carteira. Mas tem gente que, se vê a carteira cair ou o dinheiro cair no chão, imediatamente vai te devolver. Sabe por quê? Porque esse espírito já progrediu. Isso é uma coisa que está no comportamento dele, não muda mais. O espírito atende a uma lei, que é a lei de progresso. Ele progride, mas não retroage. Então, aquilo que você adquire de fato, como comportamento moral, ético, você não volta atrás.
Por isso que alguns pisam em cima da carteira, para levar a carteira embora. Mas outros imediatamente têm a consciência pesada, olha, está aqui a sua carteira. Condição de progresso, condição atingida, condição que não volta mais atrás. É assim que funciona a legislação do progresso do espírito. Eu disse aqui, né, nesses minutos que nós estamos conversando, eu falei acerca das leis que nós criamos para viver em sociedade. Só que agora eu vou entrar em outro campo, muito mais sério, muito mais delicado do que esse que nós vemos. A nossa irmã propôs como tema para minha fala essa noite a lei de ação e reação. Meus irmãos, o que eu vou dizer é muito sério. Nós vivemos sob o jugo de uma outra legislação, que é a legislação celestial, em que a lei de causa e efeito rege todas as nossas ações. Tudo aquilo que eu faço, que eu promovo, tudo aquilo tem uma consequência. Jesus já asseverava o seguinte, e eu já disse isso aqui algumas vezes: tudo aquilo que você ligar na terra, você está ligando no céu. Ou seja, tudo aquilo que você fizer na terra tem uma consequência espiritual. E tudo aquilo que você ligar no céu, você está ligando na terra. Então, nós temos as legislações que regem a nossa vida em sociedade, mas existe a legislação que abrange a todas as criaturas humanas, que é a lei de ação e reação. Tudo aquilo que eu faço tem uma consequência. Todas as lesões emocionais que eu promovo na vida das pessoas, que eu engano, que eu traio, que eu passo para trás, tudo tem consequência. Ninguém, já que nós buscamos tanto ter felicidade, ninguém consegue ser feliz com a consciência turvada por crimes, por erros. Sabe por quê? Porque não existe um diabo para nos cobrar, nem um Deus que venha nos dizer assim: olha, você fez isso, isso, isso. O encontro é com a própria consciência. Aqui na terra, a gente faz uma carinha bonita de santo, diferente, e engana as pessoas. Todavia, aqui ainda na terra, a gente também tem um encontro diário com a nossa consciência. Isso define processos obsessivos, influenciações espirituais. Isso define e consagra enfermidades espirituais. Isso define processos depressivos. Isso define a instalação de pensamentos mórbidos, de comportamentos equivocados, da alteração do meu quimismo cerebral, e eu entro e resvalo em processos depressivos, e aí eu tenho que ir no médico, para o médico me dar uma alopatia para equilibrar aqui as minhas enzimas cerebrais. Tudo gerado pelo meu comportamento. Tudo gerado pelas coisas que eu escolho viver. Tudo gerado pela felicidade ou pela tristeza que eu promovo. Porque eu sou o artífice do meu destino. Não, mas espera um pouquinho, você está exagerando, está falando bobagem, mas a minha mulher é uma chata. Não, isso é problema dela, não é seu. Quer dizer que você vai ser só feliz quando ela deixar de ser chata? Então você não vai ser feliz nunca, porque ela escolheu ser chata. Não, eu não sou feliz porque o meu marido... Espera um pouquinho. Você não é feliz? Quem determina se você vai ser feliz é o outro, é o seu filho. É feliz quem ama. É feliz quem ama e quem compreende. A mulher chata, o marido intolerante, indiferente, o filho problema. É feliz quem se banha de conhecimento para entender que a felicidade aqui na terra é proporcional ao bem que a gente faz. A lágrima que a gente seca, ao amor que a gente distribui, a tudo que nós semeamos de bem e de bom na vida das pessoas com as quais nós convivemos.
E alguém pode acreditar assim, mas eu preciso então ter algum ato de heroísmo, algo diferente? De forma alguma. O gesto simples de gentileza, de atenção, de afeto, como vai, atendendo, auxiliando, a pessoa está com dor de cabeça, sendo prestativo, auxiliando a esposa que não é empregada, que passa o dia inteiro aturando o filho para o marido chegar em casa e achar que é o rei e deve ser servido sobre tudo, não pode colaborar em nada com o lar, é claro que pode e deve, é obrigação. Um lar é uma oficina de almas, uma escola de almas, onde todos são convocados a colaborar e contribuir para a felicidade de todos. A pré-história já está indo longe, graças a Deus. Ainda tem aqueles que ainda se acreditam reis, mas a vida vai ensinar a cada um de nós, porque cada um de nós, eu tenho, ela tem, ele tem, ela tem, o meu amigo aqui tem, ela tem, ele tem, o meu amigo ali, meu irmão tem, ela tem, ela tem. Cada um de nós tem a sua cota de dores e de lágrimas. Carregamos essas mazelas, essas dificuldades, esses conflitos que se estabelecem na intimidade da nossa alma e muitas vezes a gente não sabe nem lidar. Tem gente que acorda às 8 horas da manhã extremamente feliz. Às 9 horas já está triste. Às 10 já está em depressão. Às 11 fica feliz de novo. Às 12 quer que o mundo acabe. Acontece com alguém isso aqui? Hein, pessoal? Acontece com alguém? Dá uma piscadinha para mim que eu vou... Não, eu não conto. Então, a nossa condição é essa. E nós precisamos, como alunos que nós somos dessa Escola Terra, nós precisamos passar pelo processo da autoeducação. Porque não, eu estou aqui falando para vocês, e alguém pode pensar assim, nossa, esse homem aí, ele já está numa condição... Alguém está vendo sair alguma luz aqui do meu lado? A minha condição é a mesma. Só que agora eu estou mais esperto. Então eu poderia até cantar aquela musiquinha do Jota Quest aqui, eu não vou cantar porque vai virar uma reunião de desobsessão. Aquela música do Jota Quest que diz assim, ei dor, eu não te escuto mais, porque você não me leva a nada. Ei medo, eu não te ouço mais, porque você não me leva a nada. Então a gente passa por um processo de educação. Quando eu acordo às 3 horas da manhã, como eu acordei a noite passada, o que eu faço? Fico na cama pensando no carnê das Casas Bahia ou pego um livro e vou ler para ocupar minha mente, para que a minha mente não vire pasto de espíritos perturbados. Então eu vou ler. Quando aparece filmes que só tem violência, eu mudo de canal. Já basta a violência cotidiana, a agressão que às vezes a gente sofre num transporte coletivo ou em outro lugar qualquer. Mas a gente tem que começar a exercitar, depende de nós. E chega hoje, é quinta-feira, não, eu vou para o Seara Bendita, o Seara Bendita é em São Paulo, desculpa, para o Seara de Deus, porque eu vou tomar um passe, porque eu estou precisando tomar um passe. Mas é claro, a gente passa o dia todo como uma esponja, atraindo as coisas desagradáveis, os desequilíbrios, os maus pensamentos. Está almoçando, está pensando na janta, está jantando, está pensando no café da manhã do dia seguinte. É um processo enfermiço. Então a gente precisa educar, sabe aquela gritaria mental dentro da cabeça? Quem é que sofre gritaria mental na cabeça aqui? Levante a mão, por favor. Quem não levantou a mão é espírito desencarnado, a minha vidência abriu. Porque todo mundo aqui na Terra sofre gritaria mental, sim. Inquietações dentro da nossa cabeça, né? Uma avalanche de pensamentos, aquela turbilhão, e a gente precisa estar cuidadoso. Espera um pouquinho, eu não posso me entregar, eu preciso cuidar de mim. Cada pensamento que a gente emite, o corpo físico repercute. Cada pensamento de ódio, de raiva, de cólera, imediatamente o nosso corpo sofre uma descarga de enzimas, uma descompensação energética. Para muitas pessoas se instaura a dor de cabeça, para outros tipos de sofrimento, a sudorese, a gastrite nervosa, a diabetes nervosa. Veja
Tudo tem a ver com o comportamento emocional. E é claro, regidos por essa legislação celestial, a lei de ação e reação, todas as consequências que nós experimentamos hoje são o resultado das escolhas que nós fizemos em oportunidades transatas, ou seja, nessa vida há tempos atrás, ou em outra vida, onde nós também negligenciamos a bendita oportunidade de viver. Se eu posso optar pela paz, por que é que eu vou optar pela guerra? Se eu posso ajudar, por que é que eu vou atrapalhar? Eu me recordei de um ator norte-americano do século passado, muito famoso, um homem muito bonito, chamado Montgomery Clift. Esse homem vendia a imagem dele, era muito talentoso como ator, mas também vendia a imagem porque era um homem muito bonito. Certa feita, ele estava dirigindo um carro e sofreu um acidente. E quando ele sofreu o acidente, antigamente, lá no começo, na metade do século passado, década de 50, de 60, o vidro dos carros não é como é hoje, né? Você bate o vidro, ele estilhaça, mas ele se mantém ali inteiro. Naquela época, o vidro se estilhaçava e voava para todos os lados. E aquele homem muito bonito, um ator muito competente, sofreu um acidente e o vidro estilhaçou e marcou todo o seu rosto. Ele não queria mais viver. Como é que ele ia voltar a trabalhar em Hollywood? Com a fama que ele tinha, com a beleza que ele tinha, agora com o rosto todo marcado. Ele então entrou num processo depressivo, se escondeu e passou cerca de 2 anos internado. Interessante é que durante esses 2 anos, um jovem ia todos os dias à porta do hospital para ter notícias dele. Todos os dias, até que em determinado momento, esse jovem aventurou-se a aproximar do quarto. E a assessoria de Montgomery Clift abordou o jovem e indagou o que ele queria. E ele disse: eu quero saber como ele está. Levaram a notícia até ele: olha, tem um jovem que vem todos os dias aqui na porta do hospital lhe visitar. E todos os dias ele pede para lhe ver. E é claro que nós pensamos em que você pudesse talvez recebê-lo. E ele então disse: de forma alguma, como é que alguém vai me ver desse jeito? Como é que alguém vai olhar para mim e me reconhecer do jeito, com o rosto todo marcado, da maneira que eu estou? E passaram-se mais alguns meses e o rapaz ia todos os dias bater na porta para saber notícias dele. E relatavam para ele: Montgomery, um rapaz está aí na porta, todos os dias ele quer saber de você. Até que ele convenceu-se e deixou o rapaz entrar. O rapaz entrou. E quando ficou frente a frente com ele, disse assim: eu vim aqui lhe dizer para que você levante dessa cama, porque eu estou lutando para seguir o seu exemplo. Os meus sonhos se assentam no teu exemplo em tudo que você fez. Você inspira a minha vida. E você não pode se entregar assim por causa desse acidente. Esse rapaz chama-se Marlon Brando. Foi um dos maiores atores do século passado. Inspirado em Montgomery Clift, que diante daquela lição, decidiu por levantar-se da cama, sair do hospital e retomar a sua vida. Aonde quer que você esteja, não duvides que você está inspirando alguém. A sua ação, a sua palavra, o seu gesto é observado, tanto na vida aqui na terra, quanto no lado espiritual, já que tudo que você liga aqui, você liga lá também. Então, se alguém aqui quiser me indagar: Adeilson, como vai ser a minha vida depois da morte? E eu posso lhe responder dizendo assim: você já tem a resposta. Observe como é a sua vida antes da morte.
porque a nossa vida, embora nós reencarnemos e troquemos de corpos, ela é uma só. Trocamos de personagens, mas o espírito é o mesmo. Portanto, hoje, quando a tristeza ameaçar os teus dias, quando a lágrima quiser rolar do fundo do seu coração, quando as dificuldades se acentuarem e as forças lhe faltarem, silencia um minuto a reclamação, a queixa. Não se entregue à revolta, aguarda. Se a tempestade estiver muito intensa, não se atire de peito aberto à tempestade, se abrigue, recue 2 passos, se abrigue na prece, se faça humilde. Senhor, me faltam forças para seguir adiante, me ajuda a enxergar um novo caminho, e eu tenho certeza que você vai enxergar. Sabe por quê? Porque tudo passa. Todas as adversidades passam e as coisas boas passam também. Então é urgente que você tenha consciência de que, diante dessa legislação que rege a minha vida e a sua, de todos nós, a legislação celestial, nós estamos escrevendo a nossa história diariamente. E tudo aquilo que nós grafarmos pelo lápis das atitudes vai ficar registrado no nosso perispírito, no nosso HD. E quando nós nos despirmos do corpo celular, nós nos mostraremos tal qual somos. No mundo espiritual, ninguém pede RG. Me dá seu RG para que eu levante a sua ficha. Não precisa, porque a nossa energia característica mostra quem somos. As nossas ações praticadas e perpetradas ao longo dessa vida e de outras, elas nos revelam pelas energias que nós emitimos, que nós emanamos. Aqui eu posso disfarçar. Vou para o Ceará, não suporto a Rita, mas vou sentar do lado dela hoje. Nós podemos agir assim e ninguém vai saber. Lá não. Quando nós nos despirmos da roupa de carne, nós nos revelamos tal qual somos. E eu separei aqui, e peço licença a vocês, para fazer uma leitura muito breve, mas de muita profundidade. Se você que me ouve aqui, ou que está nos assistindo pela internet, se você está enfrentando algum problema e as forças estão lhe faltando, eu trouxe um recado para vocês. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Nós podemos fazer uma opção agora. Não é necessário ter 20 pares de sapatos com 2 pés. Não é necessário ter a preocupação de arrumar mais espaço para as 35 camisas que eu já tenho. A semana tem 7 dias, talvez 7, 8 camisas resolvam a minha vida e eu vou andar chique no último, como diz o pessoal. Talvez o mais importante para mim nesse momento seja perdoar, relevar, deixar para lá a amargura que eu venho experimentando, o mau pensamento que eu venho alimentando e que me faz sofrer, fazendo com que eu não durma direito, não coma direito, não tenha uma vida mais serena. O emprego está faltando, eu não consigo arrumar um emprego. Tenha paciência, você vai conseguir. Eu sei que não é consolo, mas existem milhões de pais de família como você, também aguardando a bendita oportunidade da mudança das coisas do nosso país. Em alguns momentos, é importante optar por Deus. Na verdade, é importante optar sempre por Deus. Optar por esse jugo leve, para que a gente possa ter uma vida muito mais feliz, com aqueles tesouros que as traças não corroem, que a ferrugem não consome, para que a nossa vida seja mais leve, o coração mais leve, a alma mais leve, para a gente poder ser feliz. Assim,
Seja qual for a dificuldade, no momento em que o joelho ameaçar dobrar, se recolhe na prece, se recolhe em oração e conversa com Ele. Senhor, eu estou precisando de alento. Abra a boca da alma para os ouvidos divinos, para que Deus possa te ouvir e te acolher. Ou faça uma oração, simplesmente uma prece, que possa levar a nossa essência para junto de Deus. Eu me recordei de uma prece do Monsenhor Horta, ditada a Francisco Cândido Xavier, que diz assim: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis do infinito, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Muita paz para os vossos corações, para os vossos lares, para as vossas famílias. E com essa prece linda, né? Agradecemos ao nosso irmão por tantas lições, né? Que a gente possa, além de aprender, apreender, refletir e pôr em prática. Para encerrar, nossa irmã vai fazer a prece final e vamos manter nosso coração nessa vibração de paz. Amados irmãos, que esta serenidade presente nesta casa hoje, através das palavras do nosso querido irmão aqui presente, que nos trouxe muita luz, luz no conhecimento dos ensinamentos de Jesus, que possamos colocarmos em prática em nossas vidas, no nosso dia a dia, que possamos regressar aos nossos lares, agradecidos ao Pai por mais esse instante de paz e de luz presente neste momento. Que tuas bênçãos, Pai, continuem em nossas vidas sempre, e que possamos, todos nós, teus filhos amados, regressarmos aos nossos lares na tua doce e serena paz, Jesus. Agradecidos por tudo neste dia. Que assim seja. E em nome do nosso Pai, misericordioso e bom, Jesus, nosso irmão maior, da espiritualidade que dirige os trabalhos dessa casa, damos por encerrado mais uma reunião da noite de hoje. Muita paz e um feliz retorno aos lares.